Por mais de 20 anos, ele fez parte do elenco de grandes clubes brasileiros e jogou na França, Estados Unidos, Argentina, México, sem praticamente nunca ter entrado em campo para uma partida oficial. A bola nunca foi uma de suas melhores amigas. Esse centroavante, verdadeiro estrategista, ele usava todo o seu talento não para golear, porque isso não era com ele, mas para ludibriar os técnicos e os cartolas. Esse misto de malandro com Robin Hood do futebol está aqui. Ele é Carlos Henrique Kaiser. Carlos Henrique Kaiser, anos 70 e 80, Fluminense, Vasco, Botafogo, Puebla do México, América, Palmeiras, Bangu, Ajaccio da França. Kaiser combinava com os amigos para lhe baterem feio já no treino, para ficar uns dias pendurado na enfermaria. Você apanhou muito? Para me bater era difícil. Eu que simulava contusões, porque eu não queria jogar. Era só palavra contra do médico. Mentira. Simulava muita contusão, muita mesmo. Há muitas formas de você se esconder no jogo. A bola está na direita e vai para a esquerda, o time está no ataque e você volta. E é o que eu te falo, hoje em dia tem muito Carlos Kaiser por aí, famoso. Olha, a gente vê alguns por aí, né? Eu sou do Rio, você vê alguns de São Paulo também. É complicado, né? No Rio, a gente, principalmente ele que ele é Flamengo, eu sou Fluminense, ele está muito decepcionado com o Flamengo, né? Porque teve jogadores como o Ronaldinho, que está com esse problema com o Flamengo, agora que saiu, foi Adriano também, né? Adriano também, eu citei São Paulo também, tá pensando no Adriano, né? Que eles fez feio lá, no Rio e aqui, né? Hoje em dia tem vários jogadores aí que enganam. A culpa não é deles, cara. A culpa são dos dirigentes, né? Porque alguém contratou esse cara. Se ele falou e acreditaram, ou ele tem um bom papo, ou ele tem um ótimo empresário, né? O que os cartolas faziam melhor e pior que você? Acho que eles faziam igual, eles enganavam. Os cartolas enganam muita gente, muitos jogadores, entendeu? Tem muitas histórias que os caras... Então acho que alguém, de repente eu fui um vingador do jogador de futebol. Eles anulavam um contrato e eu saía de um clube para o outro, só que os dirigentes não poderiam dizer que contrataram um cara que não deu retorno. Ficava mal para eles mesmo. Uma pessoa que, por exemplo, lida com coisas erradas, ela pode até ter uma sensação de plenitude num determinado momento, mas depois isso acaba tendo um preço a ser cobrado. Aí no jogo, Curitiba e Bangu, Curitiba faz 1-0, Curitiba faz 2-0, aí eu não tinha celular na época, era um walkie-talkie. Toca o walkie-talkie do Moisés e eu vejo ele falando com alguém, ele vira para mim e fala, mandou tu entrar. Eu falei, pô, mas não foi isso que a gente combinou? Eu falei que não dava para jogar, tem condições. A gente falou, não, o homem mandou tu entrar, entre o meu e o teu na reta vai o teu. Aí, eu tô aquecendo e não atrás do alambrado, tá uns torcedores gritando, cabeludo viado, não sei o quê. Eu falei, pô, é agora. Aí eu pulei o alambrado para brigar com os torcedores e fui expulso antes de entrar em campo. Aí o time todo naquela, o goleiro Palmieri na época, Macula, que jogou no Palmeiras também. Hoje tua malandragem acabou, não sei o quê. Eu tô sentado no fundo do vestiário e o doutor Castor dentro, com os seguranças dele, né? Aí os caras, pô, já acabou pra tu. E quando ele chega perto de mim assim, minha cabeça girando, eu falei, pô, doutor, é horrível o senhor ouvir dizer que o seu pai faz isso, faz aquilo, mexe contra a aventura, essas coisas todas que falam do senhor. Os torcedores estavam falando aquilo atrás de mim, eu fiquei revoltado. Você sabe como é que é para um filho ouvir alguém falar mal de um pai. Eu acabei brigando e fui expulso, prejudiquei o time, mas meu contrato acaba daqui a 15 dias, você vai ficar livre dessa mala. Ele falou, ficar livre de quem? Aí chamou o supervisor na época, era o Joel, falou, Joel, dobra o salário do Kaiser e renova por mais 6 meses. E o time falando, pô, de onde você tirou isso? Eu falei, pô, não sou Mr. M para fazer o truque e ainda falar, pô. Dizem que você está cheio de grandes amigos do futebol. Cite alguns. A minha maior riqueza são esses caras. Renato Gaúcho, que é meu padrinho, meu pai, um cara que sempre fez tudo por mim. Ricardo Rocha, Alexandre Torres, nos quais eu trabalho no futebol, Carlos Alberto Torres, Romário, Edmundo, Branco. Uma história que hoje dá para ser contada. Eu fui para o Vasco, porque o Tato, ponta esquerda,
grande amigo meu que tinha jogado no Fluminense, era do Vasco, colocou para os dirigentes que queria que eu fosse para o Vasco. E eu fui chamado contrapeso. Eu não tenho vergonha de falar. Eu fui para o Vasco, fui levado pelo Tato, como fui levado para outros clubes, para os Estados Unidos, para o Passo, por Marinho Chagas, que era o treinador. Sempre era algum amigo meu e os caras tentando me convencer a jogar, a levar o futebol a sério. E eu não queria. Você chora diante da beleza? Choro. A beleza emociona. Você chora vendo um jogo de futebol deslumbrante? Choro. Choro quando vejo craques se perderem. Não vou citar nome, mas tem caras que eu admiro, que botam a carreira. O Lucas, por exemplo, fez um gol sensacional, driblando todo mundo. Mas você vê que ele é um cara que tem uma família por trás. E o São Paulo Futebol Clube, ele te dá toda uma estrutura psicológica, entendeu? E o garoto que vem da base do São Paulo, ele vem já com uma estrutura psicológica e cultural. Acho que isso é importante, o que falta nos clubes é dar cultura aos jogadores. Os jogadores, às vezes, se acham que estão acima do bem e do mal, e não é por aí. Eu perturbei muitos jogadores de futebol tentando contratar professor particular para que eles não falassem nós vamos. Os maiores jogadores da NBA, eles são formados. Eles passam por uma universidade. Eles são jogadores, tem aquela marra toda, mas eles têm uma universidade. Por que o jogador de futebol brasileiro ele não pode adquirir um mínimo de cultura para acontecer no final da carreira o que hoje acontece comigo? Eu tenho uma formação, sou professor de educação física. Entendeu? Eu sei discernir o que é o certo e o que é errado. Os caras são despreparados, jogo. Aos 10 anos eu estava jogando uma pelada de rua e passou uns dirigentes do Botafogo de carro. Eu morava no bairro de Botafogo. Aí, coincidentemente, chegaram para o meu pai, que estava ali assistindo, e perguntaram se sabiam quem eu era. Eu falei, meu filho, então o senhor leva ele amanhã, 7 horas da manhã no Botafogo. E aí eu comecei no Dente de Leite do Botafogo, até aí com muita satisfação e tudo, mas depois essa cobrança sufocante que os pais têm sobre os filhos, para que eles sejam jogadores de futebol e resolvam os problemas sociais de suas famílias, foi o que eu sofri, através da minha mãe. Minha mãe chegava a me bater para me obrigar a jogar futebol e eu criei um bloqueio. O que eu queria realmente é fazer o caminho inverso. Eu queria estudar e me tornar o que eu me tornei depois, que é professor de educação física. Pô, minha família, se fosse meus pais só, estava bom, mas a família minha, se você botar 50 vindo atrás de mim aí até hoje, é pouco.